Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional do livro Universo de Desencanto. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Doutor Carlos, os homens não podem resolver tudo, né? Resolve muita coisa com a ciência, com a medicina, com o poder bélico, resolve muita coisa, mas essa muita coisa, no fim, fica tudo resumido em nada. É um saber que não evita o sofrimento e não evita a morte. É um saber que não responde de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então é um saber aparente, a sabedoria do animal de origem racional, uma sabedoria que foi induzida pela natureza, desenvolvendo o pensamento, e com o pensamento as ciências, filosofias, religiões. Mas tudo isso sempre mantendo mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinidos. Na hora que tem uma grande convulsão, tem aquele voluntariado que é da nossa origem de racional, né? A nossa índole racional de querer o bem, o senso de humanidade, mas não resolve tudo. O texto do racional é muito simples e muito claro. Doutor Carlos, eu diria até que nós podemos exemplificar que nós não somos proprietários da nossa vida. Se fôssemos, não morreríamos, porque ninguém quer morrer. Então, a grande comprovação de que nós não somos proprietários da vida é exatamente a morte. Felizmente, dentro do contexto que a gente já conhece, na cultura racional, que o ser humano não é esta aparência. Esta aparência é finita, é provisória, tem um propósito de existir. Exatamente. E a constatação que nós temos realmente nesta vida é que realmente nós não somos nada, absolutamente nada. Nascemos sem saber por que nascemos, morremos sem querer morrer, e a coisa mais certa da vida realmente é a morte. E não somos proprietários de nada, nem do nosso pensamento. E quando a gente chegou nesse mundo, estava tudo pronto. Pelo menos eu e você aqui, da forma que nos entendemos, e quem está nos ouvindo também. Mas nós começamos... Que é o saber humano baseado na origem do animal. Mas nós começamos a perceber que nós somos apenas figuras, né, de um contexto maior, que é o verdadeiro proprietário da vida. O verdadeiro dono da vida habita em nós, e nós não conhecemos. O verdadeiro dono desta vida chama-se de um habitante do mundo racional, e ele está materializado numa forma de uma máquina do raciocínio. Esse é o verdadeiro dono da vida. Mas, encantado, não passava para nós, nas figuras humanas, a instrução da sua propriedade. Porfírio, se pensava muito, não resolvia nada. Ou resolvia algumas coisas, mas não se resolveu tudo. O pensamento... Porque o pensamento não era para resolver. O pensamento, a gente pode até falar um pouco mais sobre a questão do pensamento, porque a gente se identifica com a tal questão do penso, logo existo. Associamos a nossa existência... Penso, logo me confundo. Penso, logo eu já sei porque não existe. Porque o pensamento ele é tão fora de nós, as pessoas se julgam donas do pensamento, mas se nós fôssemos proprietários do pensamento, a escrita não precisaria existir. A gente não precisaria escrever nada, porque lembraria de tudo. O pensamento seria nosso. Mas como o pensamento não é nosso, e eu sei muito bem disso, eu gosto de escrever também, para não esquecer aquilo que não me é de propriedade. A grande questão do ser humano é que ele não é proprietário daquilo que ele pensa que é. Nós nos julgamos com uma autoridade, com uma soberbia, com arrogância, que uma série de coisas. Nós pensamos que somos donos de tudo, né? Do mundo. Esse é o pensamento traidor. O pensamento foi feito com essa finalidade, nos dar a percepção de que somos donos e nos mostrando que não somos. Na velha antiga academia na antiga academia chamava-se isso de paradoxo, né? É o paradoxal. O pensamento dá aquela reflexão nula. Hoje nós podemos dizer isto porque o pensamento já era na evolução da humanidade, viu? Já morreu, já passou a fase do pensamento. Nós hoje estamos na fase do dono da vida. Agora sim, quando a pessoa, hoje, pela cultura racional nós sabemos isto, a pessoa que passa a conhecer o dono da vida, que é este habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, aquela arrogância, aquele viril humano que foi
induzido pelo pensamento falsamente, ele se torna real porque aí conhece o dono. Que o verdadeiro dono é aquele verdadeiro habitante, o verdadeiro ser, e não o pensador. O pensador não é dono de nada, por isso pensa, mas o raciocínio é o dono. Filho, mas as pessoas pensam e dizem que estão raciocinando. Essa é a maior enganação, com todo respeito aqui ao meu colega de academia, porque eu também sou. A maior enganação que o pensamento fez na cabeça do ser humano é dizer que o pensamento é raciocínio. René Descartes foi realmente o grande culpado de filosofia cartesiana, que adiantou para o ser humano a questão do raciocínio. Próprio Piaget também, dentro da psicologia, falando no desenvolvimento do raciocínio, porque o pensamento induziu o ser humano a perceber que ele tinha raciocínio. A questão o raciocínio não funcionava. O que funcionava era o pensamento. E o que eles chamam de raciocínio matemático é um pensamento concreto, desenvolvido. Cartesiano, apenas pensamento. A própria instituição do cartesianismo, né, da René Descartes, quando ele vem falar sobre essa questão mente e corpo, ele abdica do conceito de Deus. E ele sabia que era uma das substâncias que compõem o universo. Deus, a matéria extensa, a res matéria, e a res invisível, né, que era o pensamento, né, como é que ele chama? Não está me vindo aqui a res pensante, uma coisa assim. Então, ele institui as três coisas, as três substâncias que compõem o universo, e dessas três ele trabalha com duas apenas, cartesianamente. A parte do raciocínio, que é a parte de Deus, ficou obscura na ciência, na filosofia dos homens, na filosofia do pensamento, das religiões, das próprias religiões mesmo. Não é isso, doutor? Mas na mesma célebre frase do René Descartes, quando ele diz que o corpo humano é uma máquina terrestre de essência material e está no terreno das ciências estudarem, a mente humana é de essência espiritual, está no terreno das filosofias e religiões estudarem, ainda há um terceiro ponto, ele estabelece ao trono da mente, que é a glândula pineal, onde uma alma racional se assenta para participar do comando ou para vivenciar, e que não foi trabalhada na evolução do pensamento, ficou só as duas partes. Só trabalharam com as duas partes. A parte eletromagnética, que é o pensamento e a imaginação, e a parte do raciocínio, que é a parte racional, não foi desenvolvida. Ainda tinha que chegar a fase, e a fase chegou. Embora ele apontasse para a glândula pineal. Apontava sim, mas ela não foi usada, porque... não estava na fase da natureza. A parte do pensamento, você tem o lobo direito, né? Eu não sou médico, eu sou químico, mas eu sei que a gente usa o lado direito, o lado esquerdo, e a pineal, que está bem lá no centro, é que vai dar a sensibilidade do raciocínio. Mas não estava funcionando. A filosofia cartesiana, ela antecipou o que ainda não estava acontecendo. Falou em raciocínio, que era pensamento. A grande confusão, e que as pessoas precisam prestar muita atenção nisso, que o raciocínio é a parte do dono da vida. E o pensamento, por mais racional que possa parecer, a racionalidade do pensamento, que a gente pode falar, ele não tem a base da ligação autêntica que tem o raciocínio racional. O raciocínio racional não, o raciocínio do animal. O raciocínio do animal é, na verdade, ou continua sendo, o pensamento, a imaginação. É chamado de racional fenomenal. O fenômeno, né? Isso fica preso dentro desse encanto, que o nome do livro já diz, né? Mas a intuição do dono da vida, e aí é que vem a parte mais bonita da humanidade, a história, que é a premonição que está dentro de nós. Dentro da humanidade, ao longo do tempo, o dono da vida, que é o raciocínio, que não está em função, ele quer, porque quer, e o pensamento lapidando, aperfeiçoando, evoluindo, mas ele não pode atuar sobre o aparelho, que é o ser humano, na forma material. Quando entra agora o terceiro milênio, que é a fase do terceiro milênio, a partir de 1935, com este conhecimento, que é a cultura racional, aí então é que nós começamos a despertar do sono profundo, como que estivesse adormecido, essa parte racional. Então há que se distinguir perfeitamente, muito claramente. As pessoas precisam, nas suas pesquisas, nas suas investigações, nos seus julgamentos daquilo que vão ler e pesquisar, precisam saber separar. Imaginação e pensamento é o conjunto eletromagnético,
que é essa parte material, e o raciocínio é a terceira parte, não é a parte elevada da segunda, é a terceira parte, e que ninguém raciocinava. Nunca ninguém raciocinou nesses milênios passados, porque se tivesse raciocinado, tinha acertado, porque o raciocínio é o dono da vida. E quem raciocina, só para concluir, Oswaldo, quem raciocina não precisa escrever e nem precisa falar, porque já sabe tudo. Ainda não é o nosso caso. Tá. Pelo e visto. Os racionais também pensam? Não pensa. Deus não pensa. Deus é racional, Deus raciocina. Acerta. Não há que planejar nada. Já está pronto ou vai estar pronto dentro da evolução natural. Os racionais não têm... Não há pensamento. Como eles funcionam, então? Não. Eu poderia até rapidamente aqui, apenas fisicamente, correlacionar que a atividade do pensamento e da imaginação, o doutor Carlos está aqui, pode me confirmar isso, apenas eu vou denunciar isso para que ele possa complementar. Todo pensamento nosso são transições eletrônicas no nosso cérebro, sinapses, não é isso? Neurônios, são transições eletrônicas. O mundo de Deus não tem elétrons, então não há transição eletrônica, não tem como Deus pensar. Deus não pensa, quem pensa é o bicho, que é exatamente a parte da matéria elétrica e magnética, onde há a transição de elétrons. No mundo racional não existem elétrons, então, e não há transição de elétrons. Os irracionais também pensam? Perfeitamente. As árvores também pensam. Tá. Até as pedrinhas... Tudo que tem vida pensa. Tudo que tem elétrons pensa. Bem explicado. É mais ou menos isso. A correlação é direta. Os elétrons da periferia são o pensamento elétrico. E os elétrons do núcleo são o pensamento magnético, ou a imaginação. E com o desenvolvimento do raciocínio, nós vamos deixar de pensar? Doutor Carlos, é isso mesmo? É exatamente. É o óbvio, né? É exatamente que nós estamos estudando na cultura racional o desenvolvimento do raciocínio para não mais precisar pensar. É aquela velha história do futebol, né, doutor Carlos? Jogador de futebol, o que ele faz? Ele fica pensando, calculando a tangente do ângulo da bola que ele vai bater, a velocidade do vento, aquela coisa toda. Ele calcula isso. Ele não pensa e faz. O computador faria isso, né? Um computador bolado pelo pensamento humano, ele calcularia tudo, a velocidade do vento, aquela coisa toda, chutaria e faria o gol. Não é isso? Mas o racional não. O racional não pensa. Ele raciocina e faz o gol sem pensar. É isso? É isso mesmo. Fizeram uma pesquisa muito interessante quando os neurocientistas conseguiram fazer aquele capacete de ressonância magnética, né, para fazer as imagens do cérebro, e convidaram um golfista campeão. E apostaram, não, o cérebro dele vai estar fumegando de tanto pensamento. E não, ele visualizou, usou um pouquinho a máquina da imaginação e visualizou e fez a tacada certinha, sem pensar, em estado de não pensamento. Aí depois botaram o pessoal que era da escolinha de golfe, ainda pensava muito enquanto estava aprendendo no início. Depois, quanto mais sabia, menos pensava. Então, quem sabe não pensa. Aí é o dom natural. Sabe, o raciocínio é o dom natural, não é isso? A pessoa que faz uma música, que compõe uma música, né? A letra, a música, é o dom que ele aí faz. Já fica mais refinado esse exemplo da música, né? Não é? Porque entra uma transmissão da parte invisível, isso. Depois a irradiação eletromagnética. Nós só teríamos que saber separar que o ser humano chama de natural é o natural condicionado por esse desenvolvimento das artes. É um natural artificial, é uma arte que o pensamento criou. Esse é um natural. A natureza tem o seu natural também, que é degenerado, deformado, porque é uma natureza de transformações. Mas o verdadeiro natural, que é a terceira instância do que é natural, o verdadeiro natural é racional, é positivo, nem bom nem mal. Porque o bom é elétrico, o mal é magnético, a racional não tem nem bom nem mal, é o certo. Então o verdadeiro natural é uma coisa só. Porque muita gente questiona, a cultura racional é a cultura natural da natureza? O que é natural da natureza? Exatamente isso. Este é o natural verdadeiro, não é o natural degenerado, deformado da natureza, nem o natural artificial. É o natural verdadeiro. Então nós temos 3 maneiras de ver o que é natural. Então quando as pessoas falam, isso é natural, a morte é natural, ela é natural da degeneração e da deformação. Do racional, não. O natural do racional é a eternidade e não a morte. Não morre. Então o verdadeiro natural é não morrer.
Então, esse natural da morte, de morrer, não é natural verdadeiro. É o natural aparente, provisório, da natureza em transformações. E que o natural artificial, que é o pensamento e a imaginação do ser humano, dá uma reflexão totalmente nula sobre isso. Daí o sofrimento. Mas esse sofrimento acaba sendo benéfico, porque nos lapida e nos conduz exatamente a essa percepção do não pensamento, do terceiro milênio. E o nosso programa aqui está aqui para despertar as pessoas exatamente neste sentido. Vamos migrar para o terceiro milênio. Nosso tempo está acabando, vamos falar mais em outro programa então sobre Voltamos a falar assim, certo? Que eu acho que é bem interessante e vale a pena. Obrigado pela sua audiência. Tchau.